sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, sedentos de Ti, e pedimos, alimenta-nos, ó Pai. Clamamos para que nós possamos sair daqui saciados de Ti, transbordando do Senhor, ó Pai. Nós chegamos a esse lugar, mas nós pedimos que o Senhor faça com que nós saiamos daqui transbordando de Ti, cheio do Senhor, cheio do Espírito e da Tua glória, Pai. Alimenta-nos com a Tua palavra. Estamos desejosos de Ti, ansiamos por mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. O profeta Amós profetizou que viria dias em que vinha fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas da palavra do Senhor. E isso se cumpriu, e isso vem se cumprindo a cada dia. Muitos de nós temos fome. Muitas vezes o problema é do que nós temos nos alimentado. Mas fome nós temos. Eu acredito que se você veio até aqui hoje, é porque você tem fome de Deus. Alguma coisa trouxe você até aqui. Você sente esse anseio, essa fome, esse desejo intrínseco dentro de você. E você quer se alimentar. Mas às vezes é como uma criança que só quer saber de besteira. Enche a barriga de besteira e acaba não se alimentando daquilo que realmente deveria. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo número 5, Mateus, capítulo número 5, se você for bem rapidinho, você pode ler comigo, no verso 6, e diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Aquele que tem sede e fome da justiça de Deus, esse será saciado. Esse será farto, esse receberá. A justiça de Deus na Bíblia, ela tem 3 parâmetros. É a justiça moral, é a justiça legal, e além da justiça moral e a justiça legal, nós também temos a justiça social. Justiça legal, a justiça moral e a justiça social. E quem tem sede de justiça, ele pode ser saciado nesses 3 parâmetros. O primeiro parâmetro no qual nós temos que ser saciados é essa justiça legal. Você tem sede e fome de justiça porque quando você percebe que você estava sendo condenado ao inferno, porque você é um pecador, você sabe que se a justiça de Deus fosse se cumprir na sua vida, o que você deveria receber é o inferno. Mas quando nós recebemos essa justiça legal, e quem recebe essa justiça é o Senhor Jesus e não nós, eu tenho fome dessa justiça de Deus. Eu tenho fome de não ser condenado. Eu tenho fome de receber a justiça que o Senhor Jesus recebeu por mim. Essa é a primeira justiça. É a justiça legal. A segunda justiça é a justiça moral. Tem muitas pessoas que andam na imoralidade. E quando a gente fala em moralidade, as pessoas já pensam logo em imoralidade sexual. Mas não existe só imoralidade sexual. Existem diversos parâmetros para a imoralidade. E às vezes é esse caminho, talvez, o qual você toma, e o Senhor chama você de volta para você sair da imoralidade e voltar para o caminho da justiça. Ter fome por ser santo, ter fome por não pecar, ter fome por fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas, muitas vezes, desistem de viver em santidade. Começam a servir ao Senhor, caem no pecado e desistem de ter essa sede moral, essa fome pela moralidade do Senhor, e se entregam de vez ao pecado. Não querem mais lutar contra o pecado. Aquele pecado, alguém falava: eu quero lutar, eu quero vencer. Esse ele não quer mais. Por esse ele não luta mais. E ele se entrega. A essa justiça ele não tem mais fome, ele não é saciado. A outra justiça é a justiça social. É eu querer fazer o bem ao meu próximo. É eu querer ajudar o meu irmão. É eu ver o necessitado. E eu olhar para o necessitado
querer estender a mão para o necessitado, mas nós vivemos, irmãos, como o Wilson falou, num mundo egoísta. E cada vez mais, a única coisa que você deseja olhar é só para o seu umbigo. E acaba de esquecer que o que existe ao seu redor são muitas vidas. Muitas vidas que perecem, muitas vidas que se perdem. E às vezes a riqueza, aquilo que você tem em você e com você, poderia ajudar muitas pessoas. Uma grande prova da justiça social que nós vemos por aí, ou que nós não vemos e deveríamos ver, às vezes você vê uma pessoa necessitada e as pessoas não fazem nada por ela. Às vezes vão lá no Natal, te entregam um panetone, quer tirar uma foto e acha que isso já é fazer uma justiça. Mas é mais do que isso. Justiça social é quando você luta contra a corrupção. É quando você olha para um sistema que está perdido e fala: eu vou contra esse sistema corrompido. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Isso começa dentro da sua casa. Você tem que querer ter essa justiça. Eu não quero aceitar certos tipos de coisas. Tenho fome por fazer a vontade de Deus. Eu tenho fome por ser santo. Eu tenho fome por ajudar. Mas algumas pessoas perderam a fome pelo Senhor. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Salmos, no capítulo número 42. Salmos 42. O salmista ele diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando é que a sua oração é dessa forma? Quando é que a sua oração foi dessa forma? Talvez quando você se converteu, você tinha sede de estar na sua célula. Você tinha sede de participar das reuniões daquela igreja. Mas isso, a sua sede, muitas vezes ela foi passando, e você ao vir para o culto, ao vir para a igreja, não tem mais aquela sede. Não tem mais aquela fome. Muitas vezes vem por uma mera religião, mas a fome mesmo, ele não tem. E se ele não vier para o culto, ele não sente mais falta. Para ele, se vir para o culto, amém. E se eu não vim, amém também. Nem senti falta, eu ainda estou saciado. Mas que o Senhor ele deve gerar fome em nós, como salmistas, dizendo assim: Senhor, eu tenho sede de Ti. E quando você não tem fome e não tem sede, às vezes tem algum problema em você. Por isso, pergunte para quem está do seu lado, diga assim: você tem fome de Deus? Quando eu pergunto: você tem sede de Deus? A pessoa te perguntou, mas talvez você respondeu o que ela queria ouvir. Mas você respondendo essa pergunta para você mesmo, irmão. E olha aqui, eu tenho certeza que você veio para o culto hoje, foi para se alimentar do Senhor. Por isso, em sinceridade, responda isso para você mesmo. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Você tem isso em você? Você tem necessidade de buscar a Deus? E que não seja o maior problema você dizer que não, mas seja o maior problema você continuar não tendo fome por Deus. Um dia o pastor Fernando estava orando dessa forma. Falou: Deus, eu estou orando porque eu quero ter fome de Ti. Eu não tenho fome. E ele falou: irmão, você que tem fome, ora. Você que tem sede, ora. E você que não tem sede, pede para ter fome, pede para ter sede. Às vezes você realmente não tem fome. Olha aqui, não se engane a si mesmo. Porque se você não identificar a falta de fome, você não vai cuidar disso. A primeira coisa que acontece: se você não tem fome de Deus,
O que pode acontecer com você é que você morreu. Eu achei que ia ter um misericórdia, não tem não. Mas às vezes você morreu. Sabe por quê? Porque quem morreu não tem fome. Quem morreu não tem sede. Quem morreu, ele não precisa de se alimentar. E às vezes é o que acontece com as pessoas. Ela pode ficar um mês sem vir no culto e ela está tranquila. Ela pode ficar tempos e tempos sem ir para a cela dela, mas não tem problema. Está tudo tranquilo. Agora, isso pode ser uma característica de que você morreu espiritualmente. Porque aquele que morreu, ele não tem mais fome de Deus. Ele se entregou tanto à imoralidade, tanto ao pecado, que ele morreu espiritualmente. Ele não tem mais necessidade do Senhor. Porque se você busca o Senhor só quando você quer, uma hora você não vai querer mais. Agora, no dia que você busca o Senhor porque você precisa, você não tem mais opção. Eu necessito do Senhor. Agostinho diz o seguinte: ele diz, Senhor, eu te experimentei, agora eu tenho fome e tenho sede de ti. Se você, olha aqui, meu irmão, experimentou de Deus, dele você vai ter fome. E dele você vai ter sede. Porque você bebe daquela água, dela ainda mais você tem sede. Quando você se alimenta dele, mais dele ainda você tem fome. E às vezes você está como um zumbi, morto-vivo e não está percebendo. Mas hoje o Senhor chama você para abrir os seus olhos. Ele quer exortar você, trazer você de volta para a realidade, despertar você espiritualmente, despertar o seu apetite por Ele, despertar o seu apetite para se alimentar dEle. Porque às vezes você já morreu. E por isso você não sente mais essa fome. Você não sente mais essa sede. Mas olha aqui. Você algum dia consegue olhar para você e se ver mais apaixonado por Deus do que você é hoje? Será que você consegue olhar assim no retrovisor da sua vida e falar: há 2 anos atrás eu fui mais apaixonado por Deus, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Você consegue olhar no retrovisor da sua vida e se ver algum dia mais apaixonado do que você foi hoje? Naquela época eu tinha muito apetite pelo Senhor, e por que hoje não tem mais? É onde você tem que identificar o que é que está acontecendo com a sua vida. E se você não se alimentar do Senhor, você vai morrer. Quando nós chamamos os irmãos para fazer o plano de leitura da palavra, então, irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. E algumas pessoas falam: é um pouco difícil, né? Ler 3 capítulos. E quarta-feira eu falei com os irmãos. Eu falei: irmãos, o maior problema não é você não ler 3 capítulos. O maior problema é você não ler. É não ler nada. É não ler um capítulo. O maior problema é que às vezes nós já estamos acabando aqui o mês de janeiro e você ainda nem pegou a sua Bíblia na sua casa para ler. Se passou um mês, em um mês você sozinho não sentou para ler a palavra de Deus. A questão, olha aqui, não é você completar conosco um plano de leitura, mas é, assim como você sabe que você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar, nós temos um plano. E quando nós traçamos um plano, nós sabemos onde nós vamos chegar. O maior problema é você não pegar a palavra de Deus e dela se alimentar. Aí não há problema, meu irmão. Esse é o maior problema. Algumas pessoas falam: eu não estou lendo, não tem problema. Mas não ler, isso é um problema. Isso é onde você tem que identificar um problema na sua vida. Por que eu não sinto desejo por ler a palavra de Deus, mas sinto tanto desejo por outras coisas? Por que eu não sinto desejo de estar com o Senhor, mas sinto desejo de tantas outras coisas? Uma outra característica para aqueles que não têm apetite é porque eles estão doentes. Você percebe que uma pessoa está doente quando? Ela para de comer, né? Teve um irmão que um dia ofereceu um negócio para ele. Eu não vou falar quem é não, irmãos, nem querer lá de Bonfim. Mas quando um camarada fala que não quer, Wilson, pega, come, leva pro SEMEC, o negócio tá sério. O problema tá sério. Já criou algum animal assim, cachorro, que ele não tá comendo, aí você percebeu, tá doente? Porque uma pessoa que está doente, uma das coisas que ela perde é o quê? É o apetite.
ela não tem mais fome. Ela quer saber o quê? Só de dormir. Perdeu o quê? Ela perde o apetite. Quem está doente perde o apetite e ganha sono. E o Senhor fala assim para você, ó: desperta, tu que dormes. Você não percebe que o tempo no qual você se deita e não se alimenta, você ainda mais se enfraquece. Olha aqui, onde é que você vai parar? Onde é que você vai chegar não se alimentando do Senhor? Você precisa de regras para se alimentar. Assim como eu me alimento fisicamente, eu preciso regrar o meu alimento espiritual. Porque há pessoas que não se alimentam por muito tempo espiritualmente. A minha pergunta para você que está aqui hoje, e que não se alimenta espiritualmente, a minha pergunta para você: onde é que você vai parar? Onde é que você vai chegar se você não se alimentar de Deus? Às vezes você está doente espiritualmente, você precisa de cura. E você só se cura quando você se alimenta. Quando a pessoa está doente, por mais que ela está doente, o que você faz com ela? Faz uma canjinha de galinha, né? Faz uma sopa, faz alguma coisa de mel para ela comer, não é verdade? Ou quando ela está doente, fala assim: não quero comer, não vou comer, você deixa sem comer. Você fala: não, vou preparar alguma coisinha, uma sopinha, mas você precisa se alimentar. Não é isso? Quantos aqui são pais e mães aqui? Levanta a mão. Quando seu filho está doente e não quer comer, você faz o quê? Tem que dar um jeitinho para ele comer, na verdade? Porque se ele não comer, acontece o quê? Piora. Se ele não comer, o que acontece? É perigo que a doença se alastre, com que fique ainda, se agrave ainda mais na vida dessa criança. Olha aqui, meu irmão. É necessário que você identifique em você e na sua vida essa dificuldade ou uma doença que talvez você tenha na sua vida. Uma outra coisa que a falta de alimentação ou a falta de apetite pode trazer é o raquitismo. Eu ia colocar um PowerPoint, mas eu falei, as imagens são um pouquinho pesadas. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já viram. Aquelas crianças, por exemplo, da África, que tem cabeça, uma barriga gigante, mas o braço é só o osso, literal mesmo. Você só vê a pele colar, você consegue contar todas as costelas aqui no chão. Quando já viram isso aqui já? É óbvio que aquilo ali é o quê? É falta de alimento espiritual, irmão. E espiritualmente, às vezes você está assim, à beira da morte. É o raquitismo, está muito mal, muito fraco, muito debilitado. Olha aqui, a primeira luta que vem, ele cai. A primeira dificuldade que aparece, ele é destruído, ele não aguenta. Às vezes o que acontece para você não vencer as batalhas é porque você não se alimenta, meu filho. Ninguém vai para uma guerra de barriga vazia. Aí você pensa: ah, mas o meu líder ora por mim. Ah, mas eu tenho ido à igreja. Ah, mas eu tenho ido à célula. Olha aqui, você é quem precisa se alimentar. Eu não posso comer por mim e por você. Como tem uns que parece que consegue fazer isso, né? Filho, esse prato é para quantos? Eu consigo almoçar e jantar com esse prato aí. Né? Ele consegue, né? Se alimentar por dois. Mas olha aqui, ninguém vai poder se alimentar por você. Diga isso para quem está só. Ninguém vai poder se alimentar por você. Ninguém vai poder se alimentar por você. E às vezes, olha aqui, você está raquítico. E quando você olha uma cena dessa, com o seu olho natural, você fala: meu Deus, essa pessoa está quase morrendo, está quase no fim. E você espiritualmente está no mesmo caminho. Irmãos, as práticas espirituais não são muitas, mas para você que é um cristão, essa prática são inegociáveis. Ler a palavra de Deus e orar, isso é inegociável, irmão. Isso são práticas básicas daquele que se chama cristão. Porque se você não tem orado,
se você não tem lido a palavra de Deus, por que você se chama um cristão? Porque eu creio em Deus, porque eu venho à igreja. É muito mais do que isso, meu irmão. É muito mais do que isso. A falta de alimento tem gerado, olha aqui, pessoas fracas geram outras pessoas fracas. Você que é líder, você precisa se alimentar cada dia mais de Deus, para que a sua célula também seja forte. Aí às vezes o que nós vemos são pessoas fracas, células fracas, igrejas fracas, porque naquele meio são pessoas fracas. Não se alimentam de Deus, não se alimentam do Senhor. Uma outra coisa que a falta de alimento traz é a ananição. Pesquisando sobre o que é ananição, é quando a pessoa, por falta de alimento e por falta de se alimentar bem, ela não consegue se desenvolver. São pernas tortas, os braços tortos, e ela não se desenvolve espiritualmente. Algumas pessoas chegam, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fiz, você tem orado? Não. Você tem lido a Bíblia? Não. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falo, eu sei. Às vezes é meio óbvio, meu irmão. Você não vai crescer em Deus se você não se alimentar. Olha aqui, não tem atalhos. Não tem. Não tem outro caminho. Eu não posso me alimentar só mentalmente, não. Eu preciso me alimentar literalmente, fisicamente e espiritualmente. Eu não posso pedir que pessoas façam isso por mim, senão eu não vou me desenvolver. Eu não vou crescer. E às vezes você está aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos nessa igreja, mas não cresce. Cai nos mesmos pecados, nos mesmos erros, não avança. E não avança porque não se alimenta. Não avança porque acha que ser cristão é só vir à igreja. Ser cristão começa na sua casa. Ser cristão começa no seu quarto com a porta fechada. É lá que começa o seu cristianismo. É lá que começa você sendo um cristão. Às vezes você chega, vai se aconselhar com o irmão, vai se aconselhar com uma pessoa, mas antes não procurou nem o Senhor, não orou a Deus, não foi à fonte. Olha aqui, meu irmão, nós temos uma fonte que é Jesus Cristo. Aleluia. Dele nós devemos beber todos os dias. Aleluia. Tem gente que não consegue jejuar. Meu Deus. Aí, mas espiritualmente ele está de jejum tem 1 ano. Está 1 ano já. Porque para nós, olha aqui, irmãos, às vezes não é difícil fazer jejum, não é verdade? É difícil, irmãos. Quem é que gosta de jejuar aqui? Eu gosto de comer, irmãos. De preferência bastante. Mas tem gente que parece que há muito tempo não entendeu o que é isso. Espiritualmente ele jejua muito tempo, mas fisicamente ele não consegue não. Porque para nós a comida e a bebida é algo essencial, olha aqui, para a vida. Ninguém sobrevive por muito tempo sem comer ou beber, ninguém. E você, olha aqui, e você acha que espiritualmente você vai sobreviver muito sem orar? Você acha que você vai sobreviver por muito tempo sem ler a palavra de Deus? Você não vai, meu filho. Isso é ilusão sua. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Para que você não se perca cada vez mais. Uma outra coisa que uma falta de alimentação ou falta de apetite causa, ela causa a doença. Ela não é só um sintoma da doença, mas ela causa a doença. Olha aqui, sabe por que às vezes você não está bem espiritualmente? Sabe por que você está com vontade de desistir de servir o Senhor? Sabe por que você está achando que você não tem que mais ir para a igreja?
Porque você não está se alimentando, filho. Você não está mais bebendo do Senhor. E por isso você acha que fora dele você sobrevive. Fora dele, irmão, não há vida. Fora dele não há existência. Somente nele nós temos a vida. Somente nele nós encontramos a vida. Por isso muitas pessoas estão doentes espiritualmente. E essa doença vai fazendo com que ele cada vez pereça mais. Porque cada vez ele vá morrendo mais. Agora, irmão, Deus chama você, em nome de Jesus, para ter uma prática de alimentação na sua vida. Eu quero que você entenda isso hoje em nome de Jesus. E se você não ouviu o alerta de Deus para a sua vida, a sua doença pode se agravar, até que você morra espiritualmente, apostatar da fé, porque não se alimenta mais do Senhor. Do Senhor, que é o nosso pão vivo, nós nos alimentamos todos os dias. Pegue sua Bíblia, abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo número 6. O Evangelho de João, no capítulo número 6. Eu creio, irmãos, que Deus fala conosco por meio da palavra. Eu creio nisso. E eu oro por você, irmão, para que os alertas que o Senhor dá a você, dele você escute. Que ele não entre no ouvido seu e saia no outro, e você entenda aqui, mas lá fora, quando você chegar na sua casa, você não coloque isso em prática. Essa é a minha preocupação. Esse é o meu medo. Porque o que nós vemos são as pessoas que entram por esse caminho de falta de alimentação se perderem. O Evangelho de João, no capítulo número 6, no versículo número 35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá, e quem crê em mim jamais terá. Olha aqui, é quem vai a ele, viu, filho? É quem vai a ele, esse não vai ter fome, porque o Senhor é quem vai alimentá-lo. Quando ele diz aqui em João, no capítulo 6, eu sou o pão vivo, um pouco antes ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu, que alimentou o povo lá no deserto. Você que leu esse sabe o que eu estou falando. Todos os dias eles recebiam o maná do céu. Todos os dias. Todo dia eles recebiam o pão, o maná. Era como um bolo. E Jesus falou assim: ó, eu sou o maná. Eu sou o pão vivo. Eu alimentei eles no deserto. E o pão é aqui, irmão, é o pão diário. É o pão que é para todos os dias. Eu não posso me alimentar de Jesus hoje e só vir me alimentar dele domingo que vem de novo, se eu vir para o culto, se eu me reunir numa célula. Não, esse pão que é Jesus Cristo, nós devemos nos alimentar dele todos os dias. E por que isso? Quando eles estavam no deserto, o Senhor falou assim: ó, peguem o maná para um dia. Eles tinham que pegar, no outro dia eles tinham que ir lá buscar de novo, e no outro dia eles tinham que buscar de novo. E aqueles que pegavam para o outro dia, o dele amanhecia todo bolorento, estragado. O Senhor queria mostrar para eles que ele alimentava eles diariamente. Assim é Deus
conosco também. Ele quer mostrar que não adianta você vir, enche assim bastante hoje, dá aquela corda e vai, acha que vai sobreviver até o outro domingo. O seu dia tem que começar em oração. O seu dia tem que começar na presença de Deus. Eu tenho que me alimentar dele. Por isso que muitas pessoas se perdem. Por isso que muitas pessoas não crescem. Por isso que muitas pessoas não avançam. Porque não se alimentam do pão vivo que desceu do céu. Ele diz assim, ó: quem vem a mim, esse não vai ter fome. Se você for o Senhor, filho, vá na confiança que Ele vai te alimentar. Ele vai alimentar, Ele vai sustentar você. Agora, se você quer andar no seu deserto sozinho, achando que talvez você vai conseguir em algum lugar muito longe, você não vai. Você precisa dele ao seu lado e alimentando você. Uma outra coisa que nós devemos considerar a respeito do apetite, que o apetite obviamente é algo real. Todo mundo tem fome. Olha aqui. Todo mundo tem fome. Ô, pastor, eu não tenho não. Você tem bastante. O que acontece é que você talvez esteja se alimentando do alimento errado. Quando a pessoa fala assim, a Bíblia me dá muito sono. Aí pergunto para ela, e teu WhatsApp te dá sono? Teu Facebook te dá sono? E teu Netflix te dá sono? Também não dá. E aí, irmãos, ele vai quantas horas tiver lá. Ele não tem problema com isso. Mas o Senhor para ele dá sono. Irmão, Jesus não tem que te dar sono. A palavra de Deus para nós não tem que nos dar sono. Pelo contrário, quando eu leio ela, eu devo me animar. Quando eu leio ela, eu devo me alegrar. Quando eu leio ela, eu devo querer mais. Eu devo querer me alimentar com mais. É um desejo real, irmãos. Às vezes um problema que algumas pessoas têm um desejo desenfreado por comer. E essas pessoas que têm um desejo desenfreado por comer acabam comendo o que não deve. E por isso às vezes elas ficam doentes. Em todo lugar que ela chega, ela come. Ela come. Todo lugar que ela chega, ela come. E o problema, irmãos, é que a pessoa pensa assim, todo alimento faz bem. Você concorda com isso, irmão? Tem alimento que não faz bem, não. Pelo contrário. Tem coisa que é venenosa. Tem coisa que às vezes para você vai ser morte na panela. Há um texto em Reis, eles estavam fazendo uma comida, o camarada coloca lá umas plantas lá, e o profeta fala assim, ó, morte na panela. Eles estavam com fome, irmão. Fome é uma coisa natural do ser humano. Eles iam comer, só que eles iam comer e iam morrer. Às vezes você está aqui, ela fala, não, eu não vou na igreja, mas eu ligo lá no pastor do chapéuzão lá e estou me alimentando. E acha, olha aqui, irmão, uma coisa eu aprendi comigo, eu não falo isso. Aqui só de Igreja Batista Água Viva, não. Eu estou falando que você só tem que me ouvir o pastor André, os pastores daqui. Tem muito pastor que é bênção de Deus, amém? Mas tem pastor que não é, não. Tem igreja que não é, não. Não pensa que tudo que tem Jesus no meio vai te fazer bem. Porque às vezes a pessoa só coloca aquilo ali para te trazer um atrativo, mas aquilo vai te fazer mal. Eu acho que toda rádio é boa. Eu acho que toda música gospel é boa. Não é. Às vezes, olha aqui, vai te fazer mais mal do que bem. Por isso eu tenho que saber do que eu me alimento. Eu devo saber do que é que eu estou bebendo. Às vezes as pessoas chegam assim e falam, pastor, eu escutei em tal lugar, a pessoa diz isso. E agora?
vamos para a Bíblia, velho. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus diz isso. Ah, tá, agora eu entendi, porque a minha cabeça já estava virando ali, ó, um parafuso. Eu já não estava mais entendendo nada. Olha aqui, meu irmão. Se você não lê a palavra de Deus, você é uma pessoa sempre propensa a ser enganado em qualquer lugar que você for. Eu quero acreditar, irmãos, que alguns membros dessa igreja, se um dia tiverem que se mudar e morar em algum lugar, e naquele lugar ainda não tiver condição de abrir uma igreja batista Água Viva, ele não vai procurar qualquer igreja. Ele vai procurar uma igreja séria. Ele vai escutar aquilo e vai ver se aquilo é um alimento bom ou não. Agora tem gente, irmão, que fala assim: essa coxinha que você comeu era do que? Ele falou: nem vi. Nem deu tempo, porque ele já comeu. Ele não sabe se era de frango, se era de frango catupiry, se era coxinha de charque, porque pronto, ele comeu. Era do que ele não percebi. E às vezes você é desse jeito. Come, você comeu o quê? Não sei. Você foi para o culto, hoje se alimentou do quê? Não sei. Você foi para a célula, meu filho. Você se alimentou do que lá? Não sei. Teve um dia, chegou uma mãe em mim e falou o seguinte, ó. A minha filha foi para a igreja e quando ela chegou aqui hoje, em casa, eu perguntei para ela o que foi pregado, ela não sabia. Eu falei: essa é da minha igreja, viu? Só para o cara não dormir mais à noite. Comeu, mas não sabia o que comeu. Sabe? Não saciou. Ele não prestou atenção no que era. Aquilo para ele vai ter algum efeito? Pouco. Não vai ter todo o efeito que o Senhor Jesus desejava para ele. Porque para ele aquilo é indiferente. É qualquer comida. Come isso e faz isso, faz mal, não sei, quero encher a barriga. Olha assim, irmão. Alimentos espirituais nós devemos selecionar. Um dia o irmão da igreja começou a mandar algumas coisas lá no grupo da igreja. Eu falei: ó, irmão, não manda essas pregações não, porque eu ouvi uma lá e não é bênção não. Se for de outros pastores não tem problema, glória a Deus. Mas esse aí, filho, não vai fluir não. Por isso. E por isso eu acho que isso não é um alimento bom. Olha aqui, irmão. Aqui você pode ser alimentado. Olha aqui. Se você quiser. Porque às vezes você vem, mas não se alimenta. Você vai para a célula, mas... Irmão, eu não canso de falar, isso aqui não é clube, isso aqui é igreja. A gente não se reúne só por se reunir, não. A gente se reúne para adorar o Deus Pai e para ser alimentado por Ele. É para isso que a gente se reúne, não é para um motivo. Uma outra característica, irmão, a respeito do apetite e a respeito do apetite que é do céu, ele é insubstituível. Diga para quem está do seu lado: o alimento do céu é insubstituível. Abra sua Bíblia comigo. Só volta uma folha. O Evangelho de João, capítulo 4. Talvez nas suas duas aí. O Evangelho de João, capítulo número 4. Glória a Deus. Diz assim lá no versículo número 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. O Senhor Jesus estava no poço com uma mulher samaritana, e o Senhor Jesus falou assim: me dá um cuidado aí, eu quero um pouco de água. Só que depois Jesus começa a mudar toda a situação da conversa, e Jesus diz assim: ó, quem bebe dessa água aí, é essa água que ele fala. Quem bebe dessa água volta a ter sede. Agora aquele que bebe da água que eu dou, esse nunca mais volta a ter sede. Agora olha aqui, isso é quando você se alimenta dele. A sede que ele sacia é nos dando mais sede. Porque quem se alimenta de Deus, irmão, ele tem mais fome de Deus. A prova de você não ter fome de Deus é que você não está se alimentando de Deus.
Se você vem aqui e não tem fome de Deus, a prova é que você não tem se alimentado de Deus. E olha aqui, o alimento é insubstituível. Pastor, eu posso ficar lá em casa lá e escutar uns corinhos lá? Não é só isso, irmão. Eu posso colocar lá e ligar a televisão? Não é só isso, meu irmão. É insubstituível. Eu não posso, vou ajudar as pessoas. Então, não é só isso. Isso faz você também. Mas não é isso que me alimenta. O meu alimento, olha aqui, é um só. É Jesus. Se você, meu irmão, se alimenta dele você tem mais fome. Dele você tem mais sede. Mas eu estou substituindo aqui por umas besteirinhas aqui. Estou fazendo um negócio mais rápido. Não, mais rápido. O culto é 2 horas. O pastor André falou que quer colocar um pouco mais em nome de Jesus vai acontecer. Mas não, é muita coisa. Eu vou comer um negocinho aqui mais rápido em casa e está tudo certo. Deus, eu não fui no culto hoje não, mas me abençoe em nome de Jesus, amém. E acha que isso, irmão, é de quem tem fome de Deus. Olha aqui, Deus deve gerar em você arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Deus tem que gerar em você, meu irmão, arrependimento pela falta de fome que você tem dele. Pastor, eu preciso me arrepender disso, sim. Nós precisamos nos alimentar, porque nós temos uma fonte inesgotável, e ela nós desprezamos. Dela nós não nos alimentamos. E o Senhor nos chama. Ele fala: filho, acorda em nome de Jesus, desperta e se alimenta de mim. Se alimenta de mim, eu vou saciar você. E quem se sacia do Senhor, meu irmão, ele não quer outras coisas. Quando você está aqui, cantando aqui, como que era a música maravilhosa graça lá? Eu fui. Isso aí, vai ajudando. Maravilha. Irmão, quando você está aqui cantando maravilhosa graça, você está pensando, fala você vê que eu vou aprontar tudo. Se o Zé também estiver perto, eu vou passar lá. Você fica pensando nessas coisas, irmão? Você fica pensando nisso? Você fica pensando nessas coisas? Sabe por que você não fica pensando nisso? Você está se alimentando de Deus, irmão. Quem está cheio de Deus, quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai se voltar para uma nação do pecado. Agora, aquele que está de barriga vazia, qualquer porcaria para ele é alimento. E quando você está com fome, qualquer coisa para você é bom. Qualquer coisa para você é gostoso. Eu estou com fome, você tem uma rapadura daqui que eu vou mandar bala. Eu estou com fome, quem você tem aí? Com cuscuz com... Como é o nome do peixe lá? Caído. Eu estou com cuscuz caído, com cuscuz seco, já seco assim, ó. Mas o que você tem? Não, eu estou com fome, vai. E o caído está gostoso. Por quê? Para ele, quando está com fome, qualquer porcaria é alimento. Agora aqui, não troque qualquer porcaria pelo alimento que é o pão vivo que desceu do céu. Você que um dia comeu do Senhor vai perceber que os outros alimentos não são tão bons. Os outros alimentos a qual eu como não são gostosos assim. Bom é Ele, bom é estar com Ele. Por isso é necessário você chegar aqui, se encher de Deus. Então amanhã não vai me encher, amanhã eu já me encho de novo. Porque olha aqui, quem está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, ele não quer rolar no pecado. E se você está aqui hoje, olhando para mim, não está conseguindo vencer a tentação, não está conseguindo vencer o pecado, se alimenta de Deus. Porque quando você se alimentar de Deus, você vai se sentir saciado. Você vai olhar para aquilo e falar: isso aqui eu não quero. Isso aqui para mim não presta. Isso aqui não é alimento. Isso aqui não me ajuda. Isso aqui me mata. E por último, as bênçãos que são destinadas a quem tem apetite pelo alimento do céu. Olha aqui, meu irmão, como eu disse, o maior problema não é você não ter fome.
Mas o maior problema é você não identificar isso. Se hoje, meu irmão, você sair daqui pelo menos entendendo: eu não tenho fome nenhuma por Deus, eu tenho sede nenhuma de Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Isso me faz lembrar uma vez, quando o pastor pregava uma ministração parecida com essa. Cheguei domingo à noite na minha casa e falei: eu preciso falar de Deus. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu falei: vou uma pregação pastoral Luiz. Aí pronto, o camarada se alimenta mais, né? Eu lembro quando eu me alimentei daquilo, aquilo falou tanto comigo, que naquele dia eu comecei um jejum. Agora não um jejum espiritual, viu, irmãos? Tem uns irmãos de jejum espiritual aí, né? Mas um jejum mesmo, literal. E eu nunca tinha feito um jejum desse na minha vida, irmão. Nunca. Falei: eu vou fazer um jejum desse também, não vou fazer. Em nome de Jesus eu vou conseguir. E consegui, porque eu aprendi, irmãos, que quem nos sustenta é Ele. E Ele me ensinou aquilo naquele dia. E depois daquilo, a minha fome pelo Senhor foi desencadeada. Porque quando você está lá com o seu alimento natural e você não consegue resistir, mas quando você está com o alimento espiritual e para você aquilo ali não tem diferença. O Senhor, Ele chama você para que aquele que tem fome e sede pelo alimento do céu, ele possa receber as bênçãos disso também. E ela é que aquele que é saciado, ele vai receber uma bênção abundante. Leia comigo novamente lá no versículo número 4. No versículo número 14. Diz assim: aquele, porém, que beber dessa água, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A sua oração hoje tem que ser a seguinte: se você tem fome de Deus, meu irmão, eu creio que tem pessoas aqui que têm fome de Deus, peça para ter mais. E se você não tem, pede para Deus colocar essa fome em você. E para você vir a uma reunião, seja algo prazeroso. E você ir para uma célula, seja algo prazeroso. Se você vir para uma vigília, seja algo prazeroso. E você orar lá no seu quarto, seja algo prazeroso. Eu ler a palavra de Deus, seja algo prazeroso. Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Nós vamos pedir isso para o Senhor, que Ele venha restaurar a fome dele nas nossas vidas. Aleluia!